Quero saudar a mesa na pessoa do deputado Helder Salomão, presidente dessa comissão. Saúdo também os deputados da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia, aos demais parlamentares, aos membros de entidades aqui representadas e aos cidadãos aqui presentes e que nos acompanham pela internet. O nosso tema de hoje é o Sínodo para a Amazônia. Mas nós não podemos chegar ao Sínodo sem voltar mais de 4 séculos da história da Igreja na Amazônia. Então quero iniciar colocando a presença forte da Igreja na Amazônia ao longo desses séculos passados. Desde o século XVI, os papas têm se manifestado em defesa dos povos da Amazônia. Cito aqui alguns casos importantes. Em 1537, o Papa Paulo III, na bula Veritas Ipsa, proíbe a escravidão indígena. Em 1639, o Papa Urbano VIII reafirmou a liberdade indígena dos indígenas da América e ordenou que ninguém prendesse, vendesse, trocasse, doasse ou tratasse como cativo os indígenas. Em 1741, Bento XIV reafirma a proibição de escravizar os indígenas. Em 1912, já no auge da exploração da borracha, Pio X manifesta a preocupação com a situação dos indígenas. Exige veementemente na encíclica Lacrimabile Statu que os bispos defendam os indígenas escravizados e mortos pela exploração da borracha. Os bispos da Amazônia, em 1952, ainda antes da criação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, os bispos da Amazônia já se reúnem para tratar das questões sociais, da realidade da Amazônia e da presença da Igreja naquele território. Nessa caminhada, surge o encontro histórico de Santarém, em que os bispos escrevem uma carta consolidando o seu compromisso, o compromisso da Igreja com a Amazônia. Também Paulo VI, nessa época, escreve uma carta dizendo: Cristo aponta para a Amazônia. Vemos que há um crescendo, há um envolvimento, a Igreja está sempre comprometida com a Amazônia. Então, o Papa Francisco, ainda como cardeal Bergoglio, descobre a Amazônia em 2007. O que acontece em 2007? A 5ª Conferência dos Bispos da América Latina e Caribe em Aparecida. E o cardeal Bergoglio, naquela ocasião, disse que ficou muito impactado com os testemunhos dos bispos da Amazônia. E desde aquele momento, ele se sensibilizou grandemente pela Amazônia. Depois de eleito, Papa Francisco, por 3 vezes, já visitou a Amazônia. E por isso nós não podemos entender como uma novidade quando os bispos do Brasil e de outras conferências de países que compõem a região amazônica pediram um sínodo e o Papa prontamente atendeu a essa solicitação. Não podemos esquecer que nessa história, em 2015, o Papa Francisco escreve uma encíclica muito importante, Laudato Si. Nessa encíclica, o Papa constata que não existem 2 crises, como muitas vezes se fala, uma crise social e outra ambiental. O Papa diz que existe apenas uma complexa crise que é socioambiental. E essa encíclica, Laudato Si, é que dá as bases e a fundamentação para uma conversão cada vez mais da Igreja para a questão ambiental, abrindo assim o caminho eclesial para o Sínodo para a Amazônia. Mas a preocupação pela Amazônia não é só dos papas, nem só dos bispos. A Igreja está presente na Amazônia com leigos, com missionários, há mais de 400 anos. Esses missionários chegam onde o Estado não chega. A Igreja conheceu a Amazônia e conhece a Amazônia ainda porque mergulhou profundamente na Amazônia. Os missionários se encontraram com a Amazônia e se encantaram com ela.
Muitos deram a vida pela Amazônia. O Sínodo quer levar toda a igreja a encantar-se com a Amazônia e comprometer-se com a Amazônia. E a pergunta é: o que está hoje em jogo na Amazônia? Essa é minha segunda fala. O Papa Francisco, em janeiro de 2018, quando visitou a Amazônia peruana, em Porto Maldonado, ele alerta que a Amazônia é um território em disputa. Que disputa será essa? A Amazônia vive hoje um choque entre dois modelos de desenvolvimento. O primeiro modelo pode ser chamado de desenvolvimento predatório e o segundo, socioambiental. Bem expressou isso o procurador da República, Felício Pontes, que sempre desenvolve muito bem esse tema. Ele analisa que o modelo de desenvolvimento predatório implantou na Amazônia 5 atividades básicas: a exploração da madeira, a pecuária extensiva, a mineração, a monocultura e a energia. E isso criou consequências desastrosas, consequências para a sociedade, gerou seríssimos impactos sobre as populações locais e grandes êxodos rurais. Para o meio ambiente, trouxe grandes impactos sobre a floresta, sobre os rios, sobre o clima e sobre o ciclo das chuvas. Afirma Felício Pontes que a área desmatada da Amazônia concentra hoje, isso é importante sabermos, a área desmatada da Amazônia concentra hoje 9 em cada 10 mortes de ativistas no campo no Brasil, nessas áreas desmatadas da Amazônia. E mais ainda, desde 1995, foram libertados no Brasil cerca de 55 mil trabalhadores escravos em todo o país. Metade desses trabalhadores estavam na Amazônia. Os números falam por si. Esse modelo predatório, com seus megaprojetos, também produz elevadíssimo número de exploração sexual e abuso sexual, prostituição infantil, tráfico de pessoas, consumo, exploração, tráfico de drogas, violência urbana, entre muitos outros males. Em oposição a esse modelo está o desenvolvimento socioambiental. Ele parte do princípio básico da articulação entre a biodiversidade e a sociodiversidade. Dito isso de outro modo, ele concilia o desenvolvimento com a preservação ambiental. É concebido e voltado para os povos da floresta, que possuem centenas de anos em conhecimento na forma de lidar com os recursos florestais, sem o impacto suicida do outro modelo. Pelo contrário, ainda enriquecem a floresta com a sua ação. As suas principais atividades seguem a lógica de uma agricultura ecológica de convivência com a floresta. Seus produtos são cada vez mais fortes no mercado: o açaí, a castanha do Pará, o cacau, os óleos como andiroba, copaíba e outros. Isso sem falar numa quantidade de plantas que ainda não foram estudadas na Amazônia. O Museu Gueldi do Pará, ele estima que de cada 10 espécies que existem no planeta, uma esteja na Amazônia. O potencial farmacológico da flora amazônica só foi estudado ainda num potencial de 5%. O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA, estima que 788 espécies de sementes da região possuem interesse econômico, mas apenas metade delas foi estudada. Esse modelo é redistribuidor de renda porque predomina a forma coletiva do uso da terra, como as reservas extrativistas, terras indígenas, territórios quilombolas e projetos de desenvolvimento sustentável. O seu cultivo é realizado por indígenas, por quilombolas, por camponeses, por agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais. Essa forma de agricultura familiar é responsável por 70% dos alimentos colocados na mesa dos brasileiros. Confirmando
se o interesse para nós é econômico, como para muitos é, o cientista brasileiro Carlos Nobre compara a produção do açaí com o da soja no Pará. O açaí tem uma produção acima de 4 bilhões por ano e usa apenas 140 mil hectares de terra. A soja, por sua vez, tem um valor econômico de 1,5 bilhões e usa 350 mil hectares. Então, a produção do açaí, fazendo o cálculo, ele produz 6.711 dólares por hectare ao ano. E a soja apenas 819 dólares por hectare. Isso é uma realidade presente. É a coisa atual, não futura. O açaí, o cacau, a castanha, muitos produtos são lucrativos e geram muito mais riqueza para a Amazônia e beneficiam um número maior de pessoas, e isso sem derrubar a floresta. Essa produção no Pará beneficia 300 mil pessoas, sem comparação com o número inferior, que é o que se beneficia da pecuária ou da soja. Só para ter uma ideia, no Marajó, de onde eu venho, se um ribeirinho ele corta uma palmeira de açaí, ele vende esse palmito por quanto? 50 centavos, 80 centavos ou no máximo R$1 um palmito grande. Se ele deixa a palmeira em pé, essa palmeira vai produzir 6, 7 cachos por ano e isso lhe rende 40 a 50 reais ao ano. Esse ano, ano que vem, no seguinte, ou em troca de R$1 derrubando a palmeira. Então, agora, para concluir, o que é que nós pedimos? O que é que a igreja pede a essa Comissão de Direitos Humanos? 3 pontos. Primeiro, proteção aos defensores e defensoras dos direitos humanos. Os defensores e defensoras dos direitos humanos estão sendo cada vez mais ameaçados no Brasil e muito mais ainda na Amazônia. Os bispos da Amazônia denunciaram em carta de 30 de outubro que a violência da Amazônia cresceu de maneira assustadora e chega a causar horrores. Os mesmos bispos lamentam imensamente que hoje as nossas lideranças que defendem os direitos humanos, os direitos da terra, ao invés de serem apoiados e incentivados, são criminalizados e são tratados como inimigos da pátria. Há uma inversão total de valores. Esses defensores dos direitos confrontam com interesses econômicos de grupos poderosos que violam normas do direito nacional e internacional. Para garantir os seus objetivos, esses não têm escrúpulo de eliminar vidas quando cruzam os seus interesses. Solicitamos que a Câmara dos Deputados se empenhe e reforce o programa de proteção a defensores e defensoras dos direitos humanos, socioambientais e as lideranças indígenas, hoje ameaçadas de morte por conta da sua luta. A Igreja, através da REPAM e das pastorais sociais da CNBB, após o sínodo, lançará uma campanha de proteção dos defensores e defensoras de direitos humanos e ambientais no Brasil. É imprescindível para manter a floresta em pé e a vida dos povos preservada, que as suas lideranças e as suas comunidades ameaçadas estejam efetivamente protegidas de todo tipo de violência, de ameaça que hoje estão sofrendo. Esse é o primeiro pedido, a proteção dessas lideranças. O segundo, o financiamento de iniciativas econômicas que valorizem o projeto socioambiental. Então, um segundo elemento importante é criar políticas públicas que favoreçam o financiamento de iniciativas econômicas que valorizem o projeto socioambiental. Como vimos, na Amazônia, há 2 projetos em disputa, o predatório e o socioambiental. Há necessidade de criar linhas de financiamento público para que as comunidades tradicionais e os povos indígenas possam desenvolver os seus meios de vida, garantindo a floresta em pé. Até hoje, só acontecem financiamentos públicos para projetos predatórios e para pessoas que não são da Amazônia. Nessa perspectiva,
também é muito importante que se invista em políticas públicas para a valorização dos produtos que mantenham a floresta em pé e que possam ter efetivamente a preservação da própria identidade, até com patentes dos produtos da Amazônia. Senão os japoneses vão patenteá-los. Terceiro pedido, a suspensão imediata da implementação de megaprojetos que agridem o bioma da Amazônia. Então, o terceiro elemento é a suspensão imediata de todas as implantações de projetos que agridem a vida e o bioma amazônico. Queremos pedir aqui um não a projetos de mineração em territórios indígenas, não ao garimpo legal e ilegal na Amazônia, não à regularização de novos garimpos, não às rodovias, ferrovias e hidrelétricas que destroem o meio ambiente. Nenhum grande projeto pode ser implantado sem a consulta prévia, livre e informada, como prevê a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Agradeço aqui o espaço e peço que, de fato, esses pontos sejam levados muito a sério no planejamento também aqui da Câmara dos Deputados. Muito obrigado. Bom, obrigado. Obrigado a Adão Evaristo Spengler, bispo da Prelazia do Marajó, no Pará, pela sua exposição que nos faz refletir muito sobre os desafios que temos